Irradiação, uma alternativa para o tratamento de alimentos. Este vídeo é um parecer técnico feito pelas alunas Elizabeth Ribeiro, Larissa Rico e Laura Engroff, realizados pela disciplina de processamento de alimentos e orientados pela professora Cíntia Bittencourt. Em um programa de televisão argentino, deu-se um debate com o título Uso da radiação para aumentar o tempo de vida dos alimentos. Nesse debate, os apresentadores criticavam o uso da radiação, enquanto alguns convidados tentavam defendê-la, mostrando parecer técnico sobre o assunto e rebatendo algumas críticas baseadas muitas vezes no senso comum. O apresentador inicia o debate afirmando que estão produzindo alimentos com radiação, e essa radiação é capaz de conservar os produtos, como é o caso do peixe que poderia ficar conservado fora da geladeira por 1 mês e meio, a carne fora da geladeira por 1 ano, e as frutas e plantas que a radiação elimina insetos e etc. Eles utilizam esses dados de forma sensacionalista, visto que os alimentos são irradiados minimamente e necessitam ser conservados em condições assépticas, evitando quaisquer tipos de contaminação. Um dos convidados também critica a maneira como o programa mostrou a tecnologia de irradiação de alimentos e argumenta que não é inusitado. A tecnologia existe faz muito tempo e não é nocivo, porque existem muitas normas internacionais e existe um órgão internacional que a regulamenta. O apresentador afirma ser da opinião de todos, visto que tudo que emite radiação disse que faz mal, como é o caso do celular e do micro-ondas. Por fim, o programa continua a discussão sobre radiação e seus conceitos e pseudoconceitos. Este trabalho tem a função de esclarecer e dar um parecer técnico sobre o assunto. Os dados nesse trabalho têm embasamento técnico-científico. Segundo o professor da Unipampas, Estevam de Oliveira, irradiação é um processo para tratamento de alimentos que consiste em emitir radiação reduzindo perdas naturais, ou seja, maturação, brotamento, por exemplo, e também reduz os micro-organismos sem alterar significativamente sensorialmente o alimento. Atua sobre o DNA dos micro-organismos, afetando na sua capacidade de reparação, provocando inativação destes. O principal objetivo, segundo estudantes da Universidade de Coimbra, em Portugal, da irradiação é desinfetar, prolongar a vida de prateleira e descontaminar. Para as frutas, o intuito é retardar o amadurecimento. Para tubérculos e raízes, é evitar que haja brotamento. Já para outros produtos perecíveis, o intuito é descontaminar os micro-organismos deteriorantes. Segundo a Anvisa, a irradiação de alimentos é um processo físico de tratamento que consiste em submeter o alimento já embalado ou a granel a doses controladas de radiação ionizante com finalidades sanitárias, fitossanitárias e/ou tecnológicas. A irradiação age na conservação do alimento impedindo a divisão de células vivas, tais como bactérias e células de organismos superiores, pois altera suas estruturas moleculares. Isso ocorre porque o processo de irradiação inibe a maturação de alguns vegetais ao induzir alterações bioquímicas nos processos fisiológicos. A radiação ionizante consiste em utilizar elementos radioativos. Os mais usados são o cobalto e o césio, sendo que a fonte de cobalto tem maior aceitação por apresentar-se na forma metálica e ser insolúvel em água, proporcionando assim maior segurança ambiental. Isto ocorre por meio de deterioração radioativa, emitindo assim energia para o alimento. Segundo Hensler, a irradiação expõe a comida a feixes de elétrons ou radiação gama, uma luz de alta energia. Os raios gama são a radiação ionizada, o tipo que mata as células vivas, e alimentos irradiados não se tornam comida radioativa. A tabela mostra os efeitos de cada forma de radiação nos alimentos.
A aplicação varia conforme o tempo de exposição à radiação e o quanto foi irradiado. Mede-se em Gray. Um Gray é igual a 1 joule de energia absorvida por produto irradiado. Significa que a energia irradiada irá depender da massa, da espessura e da densidade do elemento, conforme a tabela de dosagem a seguir. Dentre as principais vantagens do processo de irradiação é que ele acarreta em poucas alterações químicas nos alimentos e não os tornam nocivos ou perigosos, motivo pelo qual a Organização Mundial da Saúde recomenda sua aplicação e uso. Há pouca ou nenhuma alteração sensorial na maioria dos alimentos e o alimento tende a manter suas características qualitativas e ter maior durabilidade. A principal desvantagem quanto ao uso da irradiação é o preconceito que existe quanto ao mesmo, pois as pessoas desconhecem o processo e pensam que a comida é radioativa. Porém, de fato, existem alguns efeitos negativos da irradiação. Sobre as proteínas, pode ocorrer coagulação e divisão dos aminoácidos. No carboidrato, despolimerização e quebra das ligações. Nos lipídios, conferem sabor rançoso ao alimento, devido ao processo natural de autooxidação desencadeado pela radiação. Por isso, alimentos gordurosos não passam por esse processo. E vitaminas, a distribuição da vitamina C, E e K, mas essa distribuição é proporcional à dose utilizada. Como normalmente é usado doses muito baixas, a quantidade de vitamina decai muito pouco. Decreto de 1973 decreta a elaboração, armazenamento, transporte, distribuição, importação e exportação de alimentos irradiados. Já a Resolução de janeiro de 2001 aprova o Regulamento Técnico para a Irradiação de Alimentos, que estabelece como devem ser as instalações, obriga o uso de um dosador de radiação e coloca as indústrias que utilizam esse método sobre as medidas de controle estabelecidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. As fontes de radiação são aquelas autorizadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, na conformidade das normas pertinentes, a saber: os isótopos radioativos emissores de radiação gama devem ser o cobalto 60 e césio 137. Qualquer alimento poderá ser tratado por radiação desde que sejam observadas as seguintes condições: dose mínima absorvida deve ser o suficiente para alcançar a finalidade pretendida, e a dose máxima absorvida deverá ser inferior àquela que comprometeria as propriedades funcionais e/ou atributos sensoriais do alimento. Alimentos passados por irradiação devem ser identificados pelo Símbolo Internacional de Irradiação de Alimentos. Os tratamentos fitossanitários permitidos em Lei Normativa 9 da MAPA, com o intuito de contenção de pragas,